Um mundo enigmático, marcado por um estilo de vida pouco conhecido, criaturas extintas, pessoas que viviam por séculos, e relatos sobre gigantes que supostamente caminharam sobre a Terra. Esse período desperta a curiosidade de muitos e é amplamente conhecido como a Era Pré-Diluviana. A Bíblia aborda esse tempo fascinante nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, descrevendo uma civilização que alcançou feitos notáveis, mas que também foi marcada por uma cultura profundamente enraizada no pecado. Mas como era, de fato, a vida naquela época? O que as pessoas faziam? E o que realmente aconteceu no mundo antes do grande dilúvio? Este é exatamente o tema que exploraremos neste vídeo. A história começa com a primeira família da humanidade, a de Adão e Eva. Após serem expulsos do Jardim do Éden, eles se estabeleceram e tiveram filhos e filhas. Seu primogênito, Caim, também se tornou tristemente conhecido como o primeiro assassino da história, ao matar seu irmão Abel de forma cruel e covarde. Por seu grave pecado, Caim foi marcado por Deus e se retirou para a terra de Nod, onde fundou uma cidade que recebeu o nome de seu filho, Enoque. Essa cidade é a primeira mencionada nas Escrituras, conforme Gênesis capítulo 4. Ao contrário do que algumas teorias extrabíblicas sugerem, a Bíblia deixa claro que o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente responsável. Isso indica que, embora a humanidade tenha desenvolvido conhecimento e tecnologias ao longo do tempo, as Escrituras não corroboram a ideia de uma evolução gradual da espécie humana como propõem algumas teorias científicas. Essa visão é evidente quando examinamos os relatos bíblicos, que retratam o homem como plenamente formado desde o início, com a capacidade de tomar decisões e criar civilizações. O período pré-diluviano, portanto, não é apenas um capítulo misterioso da história humana, mas também um alerta sobre as consequências de escolhas equivocadas e da desobediência a Deus. O período pré-diluviano, como descrito na Bíblia, foi uma época de grande progresso humano em termos culturais e tecnológicos, mas também marcada por uma crescente corrupção moral. A narrativa bíblica indica que Caim, o primeiro ser humano nascido na Terra, já era capaz de construir uma cidade, demonstrando que as capacidades humanas eram bem desenvolvidas desde o início. Seus descendentes, como Jabal, Jubal e Tubal-Caim, contribuíram significativamente para os avanços da época. Jabal introduziu a criação de rebanhos e a vida em tendas, Jubal foi pioneiro nas artes musicais com instrumentos como harpas e flautas, e Tubal-Caim trabalhou na metalurgia, forjando ferramentas de cobre e ferro. Mais tarde, no período de Noé, a capacidade de construção humana já estava suficientemente avançada para permitir a realização de uma grande obra, como a arca, seguindo as orientações detalhadas de Deus. Esses relatos indicam que o mundo pré-diluviano alcançou um notável nível de desenvolvimento, apesar de sua curta descrição nas Escrituras. Uma questão frequentemente levantada sobre esse período é sua duração. A Bíblia não especifica quanto tempo se passou entre a criação e o dilúvio. Contudo, muitos estudiosos sugerem que esse período pode ter durado mais do que o restante da história bíblica registrada. A genealogia de Gênesis 5 oferece algumas pistas cronológicas, mas seu objetivo principal é estabelecer linhagens, não fornecer datas exatas. Essas listas podem ser representativas, omitindo nomes para focar nos indivíduos mais relevantes, o que dificulta uma datação precisa. Um dos fatores que podem ter impulsionado o progresso daquela época foi a longevidade dos seres humanos. De acordo com o texto bíblico, as pessoas viviam centenas de anos, permitindo maior acumulação e transmissão de conhecimento em uma sociedade unificada por um único idioma. Essa longevidade também pode ter contribuído para o avanço tecnológico, com gerações coexistindo e compartilhando informações diretamente. Embora alguns interpretem a longevidade registrada em Gênesis de forma simbólica, a visão mais amplamente aceita pelos estudiosos cristãos é uma leitura literal, considerando que essas pessoas realmente viveram por séculos. Essa longevidade, combinada com o desenvolvimento cultural e tecnológico, torna o período pré-diluviano um momento único na história humana. Porém, o que define esse período de maneira mais significativa é o avanço do pecado. A corrupção moral cresceu tanto que, conforme descrito em Gênesis, Deus decidiu intervir enviando o dilúvio como um julgamento sobre a humanidade. O mundo pré-diluviano, portanto,
Não foi apenas um tempo de grandes realizações, mas também de profundas falhas espirituais, resultando em uma renovação completa da terra por meio do dilúvio. O período pré-diluviano, conforme descrito na Bíblia, foi marcado por um rápido crescimento da impiedade e da depravação moral, iniciado com Caim. Após cometer o primeiro homicídio ao matar Abel, Caim demonstrou falta de arrependimento e considerou injusto o castigo que recebeu de Deus. Seu estilo de vida pecaminoso influenciou sua descendência, como vemos no caso de Lameque, que introduziu a poligamia nas Escrituras e se orgulhou de ser um homicida, conforme registrado em Gênesis. Outro ponto destacado em Gênesis 6 é a união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Embora alguns interpretem isso como uma relação entre seres espirituais e humanos, a visão mais aceita é que representava a mistura entre pessoas piedosas, descendentes de Sete, e pessoas ímpias, descendentes de Caim. Essa união resultou na prevalência da impiedade, marcando toda a civilização pré-diluviana. Dessa mistura, surgiram os Nefilins, descritos como homens valentes e de grande renome. Apesar da crescente depravação, houve indivíduos que permaneceram fiéis a Deus. Abel é lembrado como o primeiro mártir da fé, e Enoque, por seu relacionamento íntimo com Deus, foi poupado da morte e transladado. Por fim, Noé destacou-se como um homem justo em meio à corrupção generalizada, sendo ele e sua família os únicos poupados do julgamento divino no dilúvio. A Bíblia enfatiza que Deus, diante da maldade desenfreada da humanidade, expressou arrependimento por tê-la criado, culminando no fim daquele período com o dilúvio. O apóstolo Pedro descreve esse fim em termos claros: pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Jesus também advertiu que os últimos dias desta era serão semelhantes aos tempos pré-diluvianos, com as pessoas vivendo distraídas por prazeres e desejos, ignorando o chamado de Deus ao arrependimento. Assim, a história do mundo pré-diluviano serve como um alerta para o presente, mostrando as consequências de rejeitar a justiça divina. No período antes do dilúvio, as pessoas ignoraram os alertas divinos, só percebendo a gravidade da situação quando o juízo de Deus foi derramado, sem chance de arrependimento. Jesus comparou esse momento ao mundo pré-diluviano, onde os ímpios foram levados pelas águas do dilúvio, afirmando que, nos dias finais, os homens impenitentes também serão retirados deste mundo pelo julgamento divino. Escreva nos comentários o que você acha sobre o mundo pré-diluviano. Se gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações.